Boa noite! Boa noite, minha. Boa noite. Estamos aqui para mais uma live do Poder do Espírito Santo. A variar toda descabelada. Oi, Dani. Boa noite. Boa noite. Estou aqui para mais uma aventura, né? Cada live é uma aventura. Ah, esqueci de conectar o fone. Vamos lá. Muita emoção. Então, oi, Dani. Toda atrapalhada vai começar a live. Oh, meu Deus. Então, para quem não sabe, né, nós temos esse projeto. Toda quinta-feira estamos aqui. Eu acho que está muito alto, né? Mas eu vou abaixar mais um pouquinho. Toda quinta-feira. É bem espontâneo, né, Dani? As lives tudo atrapalhado. Toda quinta-feira estou aqui, sem roteiro, à disposição do Espírito Santo, para falarmos de assuntos. Sempre convido alguém para estar aqui com a gente. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Meu tripé não está colaborando com a minha vida hoje. A Carol chegou. Então, toda quinta-feira estamos aqui às 19 horas do Brasil e às 7 horas da manhã do Japão, que a Carol mora no Japão, e nós trazemos assuntos da vida cotidiana, né, pra gente refletir juntos, tá? Oi, Milena. Então, vamos lá. Hoje tô com todos os meus filhos aqui, então tô mais emocionada. Vamos ver se eles não vão derrubar tudo, né? Chegou o nosso dia. Oi? Tá de preto também? Tô de roxo e preto. Combinandinho. Deixa eu tentar colocar fone hoje, por causa do coisa, do som, né? Dos barulho. Tá, peraí. Vamos ver se dá. Oi, Gleice. Vamos ver se dá. Daiane, Thaís. Sejam Desculpa. bem-vindos. Ainda não tô te escutando, não. Foi. Agora foi. Tá melhor? Tá melhor. Ai, maravilha. Eu falei, Jesus, eu tenho live agora. Porque eu tava terminando o atendimento, eu falei, sei lá, Sai correndo! sai correndo. Ai, que delícia estar aqui novamente, né? Oi, Pois Gleice, oi, gente. é, Manda direct aí cara. pro povo, tá? Chama o povo, viu? Manda aí, aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho. Que Chama. delícia. To- Toda semana, né, Carol? A gente não tem a mínima ideia do que a gente vai falar. Uhum. A gente espera os sinais, né? A gente espera as comunicações. É, que só Vamos dá um som. descobrir, vamos descobrir. E aí, lógico, né? Sempre a Carol traz uma ideia que faz todo sentido, que eu tô no meio do turbilhão do negócio, que acontece várias coisas, causos, para falarmos com propriedade dos assuntos, não é mesmo? É isso aí. Eu até esqueci o que a gente ia falar, mas tá tudo bem. Então, Carol, O que pois nós ia é. falar? Eu tô Então, assim, ó, tentando puxar. Tum, 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 é, tum. o que veio essa semana é sobre a questão de aceitação, né, das Isso. diferenças,
o porquê que é tão difícil, né, aceitar as diferenças. Para que serve as diferenças? Por que existe diferença? Né? Esses são os questionamentos da semana. Eu acho que isso faz Ixi, travou. parte. Hoje? Peraí, que tá travando. Não tô te escutando. Gente, tá travado pra vocês também, a Tune? Voltou, voltou. Fala. Voltou? Voltou. Voltou pra mim. Travou, a Dani É, falou. Travou a tudo. Será que eu vou. tá travado ainda de novo. Ixi, travou. Acho que ela vai tentar desligar o Wi-Fi. Pronto? Deixa. E agora, gente? Eu tô te escutando. Agora voltou sua imagem. Isso. É, eu tirei do Wi-Fi, eu acho que o Wi-Fi aqui está mais concorrido, sei lá. Vocês estão me vendo Uhum. agora? Vamos ver. A Dani falou que tá vendo só você. Vamos ver se tá. Vocês estão vendo a Paula, tudo, vamos ver gente, se a agora? Paula que entrou agora tá me vendo. Oi, Paula. Já estamos te dando uma tarefa. Né? Sim, aí. Agora bora continuar. Obrigada, Dani, Gleice. Então, o que eu estava Obrigada. falando é que é, é um assunto que que tá com a gente, né, a cada momento, né? A gente convive com isso no nosso dia a dia, né? De ver, de observar, né, as diferenças. E, e aí, como que a gente lida com isso? Né? Essa é a reflexão dessa semana. Por que é difícil aceitar as diferenças? Né? Por que elas existem? Se existem, há um motivo. Né? Então, hoje eu queria que você começasse, né, Carol? Porque eu sempre começo e aí já não deixo mais você falar. Então, Então, desde sempre quando a gente termina, né, as nossas lives, a gente se coloca à disposição para perceber o que está acontecendo, o que Deus, o universo, a espiritualidade quer da gente. E aí, eu lembro que depois que a gente encerrou a nossa última live, a gente entrou nesse processo e aí eu falei, eu tô sentindo uma coisa, eu tava sentindo uma coisa que eu não tava entendendo direito o que era. E aí, conforme foi passando a semana, nos meus atendimentos, eu falei, nossa, é isso que eu tô sentindo. As pessoas estavam trazendo muito assim uma questão de ter que ser de um jeito como terapeuta, ai, que terapeuta não faz isso, falando sobre essência, ai, que a pessoa se comporta dessa forma, que às vezes a pessoa está com uma outra, se relacionando com uma outra pessoa, e a pessoa se comporta de uma forma e a pessoa não se conforma, porque a pessoa se comporta de uma forma diferente da dela. E a gente entra muito, independente se a gente é terapeuta ou não, mas como ser humano a gente entra muito num lugar de medir as pessoas com a nossa régua. E às vezes acaba nos limitando de enxergar que o outro enxerga de uma outra forma, porque ele tem a experiência dele de vida, ele veio para manifestar de uma forma diferente e ele veio para cumprir com uma função essencial para o mundo, valorosa tanto quanto a gente. E aí eu vou repetir. Ele veio para cumprir uma função valiosa, independente do que quer que seja. Mesmo que a gente olhe com maus olhos e às vezes a gente não entenda. Por exemplo, para que serve o bandido? Ai, meu Deus, vou causar aqui. Para que serve o bandido? Então, assim, tudo existe por uma função. E aí a gente sempre fala, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Então, existe uma permissão divina e existe uma função divina por trás daquilo, mesmo que a gente não entenda, mesmo que exista maldade, mesmo que
Então, quando a gente olha que, por mais que a gente não entenda, por mais que exista uma dor, por mais que exista, sim, uma maldade, porque quem é roubado não gosta, claro, ninguém vai ficar feliz de ser roubado. Mas, minha amiga, baiana. E aí, eu fiquei muito feliz, né, de ver a mensagem dela. Que saudade de você. Então, mesmo que a gente não entenda, existe porque tem uma função, um valor essencial para o universo. E aí a gente pode até falar de religião, porque existe muito, como fala, combate, muito dentro, até, às vezes não é nem expressado, mas muito energeticamente, que é onde é a verdade, né? Onde a gente vibra. É, que a minha religião é melhor que a sua, eu porque eu acredito em Deus e você não acredita, porque você é macumbeiro e eu não sou. Então, assim, a gente vai para um lugar de conflito, que a Dani falou, conflito, de uma facção e não aceita a diversidade, não aceita o plural, não aceita porque a gente está condenando na maioria das vezes. E aí, ao invés da gente se unir, a gente se separa. Então, a diversidade, ela existe para a gente poder expandir. Porque é muito fácil a gente expandir nos meus, em quem pensa igual a mim, em quem vai para os mesmos lugares, em quem tem a mesma religião, em quem acredita, por exemplo, em espiritualidade. Como ontem eu estava atendendo uma pessoa, e ela falou assim, é a família da pessoa que ela se relaciona é muito ignorante, porque falou que espiritualidade é uma merda esse assunto. E que não sei o quê. E aí eu falei assim para essa pessoa, você consegue olhar a espiritualidade de uma forma muito expansiva, aquelas pessoas não. E não é porque você consegue, você tirou do lugar de é assim, desse jeito, e consegue olhar tudo, que você é melhor que ela. Porque às vezes a gente vai para esse lugar de alecrim dourado, de se sentir melhor, porque agora eu não tenho, eu vejo, sei lá, a espiritualidade como um todo e o outro tem uma religião. Então, é muito importante a gente perceber que nos nossos relacionamentos com o diverso, o como que falta para nós, para a gente lidar, para a gente curar, para a gente transformar, para a gente ressignificar as nossas condenações. Então, assim, para mim, a diversidade dentro das minhas lentes, dentro de tudo que eu já vivenciei, entendi, não só com a cabeça, mas trouxe para o meu coração, ela serve para a gente se unir e para a gente poder enxergar em nós as nossas condenações e poder colocar amor. Porque só o amor do respeito, por mais que, por exemplo, isso não serve para mim, não significa que isso não vai servir para o outro. Não é porque eu não vejo valor, por exemplo, em X religião, que eu não me conecto com aquela religião, aquilo é ruim, aquilo é bom para aquela pessoa. Então a gente tem que ter um certo carinho, não cautela, mas um certo cuidado, não de ficar atenta, mas um certo cuidado de carinho. Em perceber que quando a gente olha o diverso, quando a gente se relaciona com o diverso, é para a gente poder enxergar as nossas condenações e poder transformar essas condenações. Porque, como eu disse, a gente só vai expandir com o diverso. E aí, uma coisa que eu sempre lembro, que me ajudou muito a sair de uma caixinha de condenação, principalmente em relação à religião, porque quando eu era criança eu tinha muito medo de Umbanda, muito, e Candomblé. Eu lembro que a minha avó morava perto de um centro de Umbanda. E ela falava que ali tinha muita coisa ruim. Então eu já passava ali com medo. E às vezes estava aberto, então tinha o altar com todos os orixás, com todas as coisas. E eu ficava com medo de passar ali, porque eu já imaginava que tinha alguma coisa ruim. E quando eu comecei a conhecer a Umbanda, eu falei, gente, são só formas, eles só dividem uma coisa que a gente vê só em um único ser como Deus. Só que para eles, às vezes, é mais fácil ver dessa forma. É o que a minha lente conseguiu captar, tá, gente? Não é a verdade absoluta, tá? Sim. É só como eu consegui perceber, tá? Então,
E aí eu fui percebendo que, na verdade, todas essas religiões e a Umbanda procuram amor, procura olhar, e eles só falam Oxalá, que é Deus. Então, elas procuram esse lugar de luz, de amor. E aí eu lembro de uma frase que daí fez eu começar a integrar e entender essas diferenças, principalmente dentro das religiões, é que todos os caminhos levam para casa de meu pai. E aí a gente consegue para a união verdadeira. Só que é um processo humano, né? De transformação, como humanidade. Eu vejo que é uma coisa que a gente ainda, para chegar nesse amor angelical, vai demorar muito tempo. Essa união vai levar bilhões de anos, como a gente estava falando do amor semana passada. É um processo, mas para mim a diversidade vem para nos chamar a atenção das nossas condenações e poder mudar. É isso. Eu falei muito. Eu vi que a Dani começou a colocar um Não monte tem de coisa que eu problema. não li, porque senão Eu vou ler o que eu você perdi escreveu. o fio da meada. Não, tá certo. Tava esperando também para eu poder ler. A Dani falou assim: veja se o meu pensamento está certo. Entendo que devo respeitar quem vive de uma forma diferente, como eu, mas aprendi a não mais conviver e colocar no meu ambiente social, porque meus valores, em princípio, são diferentes. Vocês concordam ou esse comportamento meu tá errado? Não, eu acho que complementando, né, Carol, o que você estava dizendo, as diferenças servem realmente para a gente, né, se livrar dessa condenação, desse julgamento, né, de certo e errado, mas eu acho que a principal função das diferenças é para a gente saber o que faz sentido para a gente e o que não faz, né? Então, a gente não está falando aqui que porque nós precisamos aceitar as diferenças para evoluir e nos desenvolver como seres humanos, isso não quer dizer que a gente vai participar de todos os ambientes, fazer todas as coisas, E para né? todas as Gostar religiões, e para todas as religiões e para todos os locais comerciais e consumir todos os tipos de produto. Não, muito pelo contrário, né? O nosso desafio é aceitar, não condenar as pessoas, porque é difícil, porque como a nossa forma de viver, quando vai ficando gostosinho, né? Porque eu já vivi de umas formas que não eram gostosinhas para mim. Então, quanto mais a gente vai ficando feliz com a forma que a gente vive, né? Com a expansão da nossa consciência, com a nossa conexão com Deus, né? Nossa intimidade com Deus, nossa vivência com o Espírito Santo mesmo, né? A gente que os espiritualistas falam de encarnar o nosso próprio espírito, como se a gente se encaixasse, né, no que é o melhor para a gente, a gente, lógico, quer que as outras pessoas se sintam bem também. Só que as outras pessoas não vão se sentir bem do jeito que é o nosso encaixe, porque nosso encaixe é único. A nossa forma de se conectar, como Deus nos fez, é único. É o nosso jeito, né? Então, existe, como que eu vou dizer? Eu vou para uma coisa mais simples, Carol, você falou de uma forma mais abrangente, eu vou esmiuçar mais, de forma mais simples, tá? Tem pessoas que vivem de formas diferentes, independente de religião. Formas de viver mesmo, como se alimenta, como que a família se conduz, né? Tem família que, olha, todo mundo toma café, almoça e janta junto na mesa.
que tem mais cuidado em organizar as coisas, às vezes organiza, mas não é uma coisa, sei lá, clean. Às vezes, sim, a pessoa tem um jeito mais bonito, mais harmonioso, que dá mais importância, tem um bem-estar maior, tendo menos coisa, mas coisas mais bonitas, né? Cada um O se organiza. minimalista, né? Tem gente que gosta do Minimalista. minimalismo. Tem gente que tem um monte de coisa, mas tudo de pouca qualidade, né? Ou não cuida direito das coisas, né? Aí tem uma outra pessoa, tem gente, tem família que usa tudo e tá tudo quebrado, tudo riscado, tudo, né? E tem família que guarda para uma ocasião especial, sabe? Essas Só para coisas visita. simples, só para visita. Então, eu posso concordar com um jeito, né? Ou achar bonito até um jeito, só que não conseguir ter aquela vida ou não estar do meu alcance no momento. Ou, sei lá, eu prefiro um meio termo, né? Nem muita coisa, nem pouca coisa, mas nem bagunçado e nem quebrado, e, sabe? É. Então, são coisas Eu sigo uma, simples. Pode falar. eu sigo uma família que ela é brasileira. E eu sigo duas famílias, uma brasileira e uma, eu acho que eles são americanos. E eles moram dentro de um trailer. E eles viajam o mundo com um trailer. É uma forma de viver que muitas pessoas falam, gente, não dá pra mim. Entende? Tem gente que gosta de morar no meio do mato. Tem gente que prefere morar num apartamento de 20 metros quadrados em Paris ou em Nova York. Entende? São formas, são diversidades muito mais, vamos dizer assim, estou tentando dar exemplos muito mais corriqueiros mesmo, das formas das pessoas viverem mesmo, de rotina. Tem gente que prefere viajar do que ter uma casona, né? Tem gente que Que prefere não quer ter se uma casona do que prender. viajar. Ou um Tem carro gente mais que bonito prefere. do que Isso, a tem gente casa. que prefere ter uma segurança, uma casa, um carro bom, e aí viajar menos ou se organizar melhor. Tem gente que gasta tudo e está sempre em dívida, tem gente que guarda tudo e não gasta nem consigo mesmo. Então, assim, são muitas coisas, é muito detalhe, são muitos aspectos de diversidade, né? De rotina. Tem gente que prefere cuidar da saúde, tem gente que prefere comer tudo que tem vontade, ficar gordo e morrer mais cedo, porque para ele não faz sentido cuidar da saúde e passar vontade. E para a Tem gente que pessoa que fuma a vida inteira, né? Fuma e aí, para a a pessoa vida que inteira. faz exercício e tenta se alimentar bem, não sei o que lá, cuidar do corpo, né? Que é o templo do Espírito Santo, a outra que está fazendo errado. Entende? Deixa eu só ver o que é a Dani, senão vou perder aqui. Sim, porque para mim, antigamente, tudo estava certo. Não expunha minha opinião. E hoje, após ler a Bíblia, vi o quanto eu fui conivente e não declarava com a minha boca a quem eu reconheço como meu Salvador, para que todos pudessem me aceitar. E hoje vejo de uma forma diferente. É, eu entendo o que a Dani está falando, porque muitas vezes a gente fica num conflito interno, né? Que eu até estava falando na outra live, que eu estava em conflito, que eu me batizei como cristã, Uhum. né? E eu eu cresci no espiritismo, nunca tinha sido batizada em nenhuma religião e tudo mais, e a gente trabalha com espiritualidade livre, que é sem cunho religioso, né? Então, como que eu vou falar com os espiritualistas sobre Jesus e como que eu vou conviver com os cristãos se eu venho da espiritualidade?
Então, é uma coisa que a gente fica Aonde que eu sem saber. tô? O que que eu vou fazer? Gente, como? Eu não vou poder ter amigo nem de um lado nem do outro? Eu não vou poder falar? Então, quando eu fizer a live com a Carol, eu vou ter que falar só no. Ai, caramba, os gatos estão pulando em cima de mim, tá complicado. E eu segurando o fio assim para eles não arrebentarem o fio. E aí, assim, aí eu não vou. Se eu fizer a live com a Carol, eu só posso falar da linguagem de espiritualista? Eu não vou poder falar Jesus? Eu não vou poder falar Deus? Eu não vou poder falar Espírito Santo? Não, gente, a gente não pode deixar de falar o idioma que a gente quer, né? Do jeito que a A gente nossa quer, língua. a nossa língua, até porque a gente já. Vamos ver se volta. Fala. Foi você agora, Carol? Ou eu que travei de novo? Para mim foi você de novo. A gente não pode. Parou aí. A gente não pode. Aí eu não escutei mais. Então, a gente confunde, é tudo muito delicado, né? A gente confunde aceitar as diferenças a se anular. Eu não posso deixar de ser quem eu sou, de falar sobre as coisas que eu vivo agora, falar do jeito que eu quero falar agora, porque, entende? Da mesma forma que eu tenho que aceitar as diferenças, as pessoas precisam me aceitar. Então, eu não posso deixar de ser eu. Olha o que a Dani falou. Sabe, Tude e Cá, por ser bem aceita a todos, por muitas vezes ficava quieta e tudo respeitava. Mas desculpa porque estou citando somente situação de espiritualidade. Não, não tem problema. A gente está falando da diversidade Como como um um todo. todo, né? Uhum. É porque onde bate Até muito é a religião, né? Religião e partido é político. É religião, onde tem mais conflito. partido Partido político, sexualidade. Uhum, Então, assim, são muitas coisas que não é porque eu vou respeitar o outro que eu concordo e que eu vou deixar uhum. de falar sobre a minha posição. Uhum. É... Só que tem um É onde tem porém. conflito mesmo, né? Tem um Uhum. porém. Se eu estou na casa de uma família que vive de uma determinada forma, que não é a minha forma, eu não posso ficar enchendo o saco de todo mundo que está lá Não fez para uma convencer coisa. eles a viver da minha forma. E eles também não. Eles não podem ficar me enchendo as paciência porque eu não consigo viver daquela forma que eles vivem. Entende? Essa é a diferença. O problema é a gente conseguir se expressar sem desrespeitar. Isso, ó. Religião é o que tem conflito, mas não desrespeitando a posição do outro. Exatamente. Então, essa é a dificuldade da gente lidar com as diferenças. Por isso que é tão importante a gente Respeito. falar tanto, né, sobre isso. Porque, gente, se a pessoa quer chamar Jesus de Oxalá, o problema é dela. Eu quero falar Jesus. Olá lá. É, Entende? Então, mas eu não vou deixar de falar Jesus porque ela fala outra coisa. Eu não vou deixar de é. falar Deus porque ela fala outra palavra. Eu posso até, se eu estou no ambiente dela, tentar falar alguma coisa daquela linguagem dela, tudo, mas eu não vou deixar de ser eu, de ter o meu jeito, as minhas convicções, como a Dani falou, nós temos princípios e valores. A gente não pode abrir mão dos nossos princípios e valores
por conta dos outros. Da mesma forma que a gente não pode querer mudar os princípios e valores dos outros. A gente não tem o que fazer. Falar, converter os outros, ou falar, não, o seu partido político é uma A merda. gente Eu não acho que a tem discussão é sempre como. boa, só que ela tem que ser muito respeitosa. É, Porque senão a gente vai para um lugar de, o meu é melhor, a minha visão é melhor, o meu é melhor, e aí nisso a gente se ferra. Aí a gente tá longe de Deus. Aí a gente tá longe do Espírito Santo nesse lugar. Aí a gente tá exatamente. fadado pro fracasso. Porque Né? o que Tem que que eu tomar muito observo? cuidado com isso, É, o né? que que eu observo, Carol? Criança, se você fala para ela não pôr o dedo na tomada, que você sabe que ela vai levar choque, ela não vai querer pôr do mesmo jeito? Eu coloquei. Levei um Todo choque que eu mundo nunca mais colocou. coloquei. Todo mundo colocou, gente. Se a gente vai falar com uma outra pessoa, impondo de uma forma sem respeitar a vontade e o jeito dela, ela só vai ficar com raiva e não vai querer mesmo fazer, nem pensar no que você está falando. Agora, o exemplo é outra coisa. As crianças, elas não aprendem com o exemplo dos pais. Não adianta o pai falar, ou a mãe, olha, você não pode mentir para a mamãe e para o papai, e ela vê mentindo. Você não pode fazer tal e tal coisa. E o pai e a mãe fazem. A criança não aprende falando. A criança aprende com o exemplo. Então, a melhor forma da gente tocar as pessoas é só sendo nós, sermos o exemplo. Eu não preciso ficar falando. Eu não preciso ficar argumentando. Eu sendo eu e a pessoa vendo a minha transformação ou a forma, se ela se identificar, ótimo. Se alguma coisa do meu exemplo servir para ela, ótimo. E vice-versa. Às vezes a gente vê o exemplo de uma pessoa, meu filho, por favor. A gente vê Queria o ver ele. exemplo de uma. Esse é o Tigo. Itimalia. O narigo preto. Esse é o preferido do Tiago. Gente, é lindo. Então, Carol, às vezes a gente vê a forma que uma outra pessoa vive e admira, não é? E aí a gente não aprende com ela? Se Uhum. ela pegar e falar pra gente, ó, você vive tudo errado, ó, meu jeito de viver, pô, aí você já não vai mais querer. Quando eu fiquei 5 anos sem comer carne, muitas pessoas falavam, né, que eu aderi totalmente o veganismo. É, as pessoas, assim, tinha muita gente que me perguntava, tinha gente que perguntava e argumentava, querendo mostrar a opinião dela, né? Só que teve muitas pessoas que se interessaram. E até essas que argumentaram, pegavam e chegavam e falavam, nossa, o que é isso que você vai comer? E na maioria das vezes, como você não come, né, você sabe, acaba a gente tendo que pedir pra sobrar pra gente, porque a pessoa começa a comer, vê que é uma delícia. No Brasil, eu fiz um bolo, quase não sobrou pra mim. Eu fui fazer pasta, a minha cunhada, ela tem, como fala, é, ponto de pastel e cana. Então a gente foi se encontrar em Londrina, né, que é a cidade natal do meu marido. E aí ela levou uma massa de pastel pra mim só. E aí a gente foi fazer os recheios, né? Então ela fez de carne, com queijo, pizza pro pessoal. E aí eu fiz de carne de soja pra mim e fiz de shiitake com queijo, era alguma coisa assim. Adoro cogumelo. E aí e aí eu fiz. Aí chegou, a gente fez separado, né? Ela até colocou, ela foi super fofa. Ela até esquentou óleo separado para fazer só os meus pastéis e os deles. E aí a gente chegou lá na mesa, o pessoal que era parente, que não sabia, né? Falou assim, Aí a gente avisou, né? Olha, esses daqui são os pastéis da Carol, a Carol não come carne, não sei o que ela falou. Ela foi muito, muito linda, muito respeitosa. E me senti muito acolhida, assim, sabe? Porque você sabe que tem gente que tá cagando, chama você e não faz nada pra você. A gente que tem que levar a nossa própria comida, a gente já tá até acostumado com isso, de levar a nossa própria comida ou comer antes de ir.
E aí porque as pessoas não têm esse carinho, eu acho, assim, de fazer alguma coisa, de pensar em você. E aí, claro que tinha várias pessoas que fizeram isso pra mim, mas muitas também não fizeram. E aí, chegou lá na mesa, aí o pessoal começou a perguntar, mas essa massa não tem ovo? Não tem. Aí essa massa, o que que vai que tem de coisa de origem animal? Aí era do dela, é só o ovo. Aí o pessoal, mas e recheio? O que que tem de recheio? E aí o pessoal começou a ficar perguntando, eu falei, gente, vocês podem então pegar um pastel e comer um, tipo, né? Gente, o Experimentar. povo começou, eu falei, experimentar. Até o meu marido pegou e falou assim pro pessoal, gente, a Carol não come, ela vai ficar sem. Porque o pessoal começou a pegar o meu pastel e comer o meu pastel. E não comeu deles. E aí eu fiquei assim, gente, só tem isso pra mim. Porque eu fiz pouco, porque eu não como um monte, né? Como bastante, mas não como muito. E aí o pessoal comendo, eu falei, eu assim, sabe, desesperada já, porque eu ia ficar sem pastel. E o pessoal, nossa, é uma delícia. Nossa, nem parece que não tem ovo. Aí comeu, nossa, mas não tem diferença nenhuma de gosto, a gente nem percebe. E aí, e aí eu falei assim, nossa, como que é, né? Se a gente se permite conhecer, às vezes até a gente gosta. Por mais que às vezes a gente não vai trazer para nossa vida e ficar aquilo, a gente acaba, quando a gente se abre para experienciar, para enxergar a visão do outro, por mais que a gente não concorde de trazer para nossa vida, porque os valores que a gente estava falando são valores diferentes. A gente é composto de uma forma diferente do outro para manifestar essa pluralidade do universo de Deus. A gente pode se perceber que tem muitas semelhanças e são somente línguas diferentes para falar de uma mesma coisa. São formas diferentes. E aí, quando a gente se abre para esse diverso, a gente consegue até se conectar melhor com as pessoas. Porque quando chega, por exemplo, um cliente para mim que é católico, eu falo sobre missa de cura e libertação, que é o que meio que a gente faz dentro da manometria. Para um evangélico é diferente, né? É um culto ali, tem os cultos do Espírito Santo dentro de algumas dos cultos do evangélico, e tem alguns cultos que tem uns nomes diferentes que eu não lembro quando eu frequentava a tribo de Judá lá no Brasil, Marília, que é para trabalhar essa questão espiritual, literal mesmo, de que a gente faz dentro da manometria. Então são só formas de falar de uma mesma coisa. E aí a gente vai podendo se conectar e até se aproximar das pessoas, quando a gente entende as línguas que cada um fala. É É. muito mais fácil para a gente se conectar, Mas né? aí imagina, Carol, se você tivesse chegado e falar que o pastel que estava errado, que eles estavam comendo pastel com ovo e com carne e com queijo e com não sei o que não sei o que lá. Eles iam, primeiro, eles iam gostar de você. Segundo, eles iam querer comer o seu pastel? É. Ia E eu ter a fui muito para esse oportunidade lugar no dessa começo, troca? viu, gente? Quando eu parei de Então, comer carne, eu fui para esse lugar. Contava o dedo para todo é, mundo que apontava para mim. eu passei por isso daí. Então, assim, as diferenças servem exatamente para a gente saber que ponto que a gente quer chegar, né? Deixa eu acabar de ler aqui o que ela falou. Ai, meninas, obrigada por permitir falar aqui com vocês e expor minha opinião. Você é muito bem-vinda, Dani. Tem que ser É, respeitosa e saudável. Suas é, atitudes e ações falam muito mais sobre a pessoa. Boa exatamente. noite. Gente, é Porque é o que a assim. gente vive, né? Não é o que a gente fala. Você deu um exemplo ótimo da criação da criança. A criança ela vai olhar e falar assim, tá, você mente, então por que você tá falando pra ele mentir? É óbvio, né? Olha, você tem que tomar banho antes de dormir. Aí o pai e a mãe não tomam banho. Ela Sabe? vai por São muitas coisas. aquela Arrumar a cama. figurinha. Ah, filho, você tem que arrumar a cama. Só que a cama dos pais tá bagunçada. Ó, você tem que se alimentar bem. Só que o pai tá comendo porcaria. Entende, gente? É assim. é, Eu fui, né, no veganismo, eu fui muito para essa coisa de ativismo. Eu brigava com as pessoas, sabe?
Porque realmente a gente vê uns vídeos, a gente descobre a verdade, né, sobre a criação, sobre como os animais são tratados, e a gente fica com raiva do ser humano. Mas depois de um tempo, porque realmente é muito difícil, a gente é excluído, a gente é desrespeitado, é piadinha, ninguém mais quer comer com a gente, né? Tem muitas coisas, né? Muito preconceito. É, Que a gente, só, as pessoas perguntam das proteínas, mas elas nem se preocupam com a proteína. É uma coisa assim. E as ninguém proteínas? sabe que proteína tem em tudo, mas tudo Tudo. bem, a gente tem que cuidar mesmo, né? Mas assim, eu eu saí desse radicalismo, sabe? Porque isso daí é o que está gerando problema no planeta, né? Essas brigas, essas guerras políticas, religiosas, territoriais, tudo. Vem da E se a gente, facção, né, Túlio? se a gente não quer mais fazer parte do problema, a gente tem que fazer parte da solução, né? Então, o que que adianta eu ser vegana e ficar brigando com outros veganos ou que quem não é vegano não faz sentido nenhum, nenhum, Eu lembro que sabe? até dentro das comunidades assim, de vegano, tinha alguém que estava ali começando no ovo-lacto vegetarianismo, ou quem era ovo-lacto, ou só ovo-vegetariano lá, que eu esqueci já como que fala, É e a assim mesmo. pessoa esculachava a pessoa só porque ela comia ovo. Eu falava, É. e aí, depois de um tempo, eu tomei muito no cu e foi muito bom, porque eu fui para esse radicalismo. Eu comecei a odiar o mundo, eu me odiava, e para mim eu percebo que muito o meu processo de autodestruição veio disso, pela condenação, porque eu me condenei, porque a gente, como você falou, a gente vê a realidade e ela é triste, ela é dolorosa, não é nada bonita, mas a gente entra nesse lugar e a gente acaba indo para esse radicalismo e acaba se afastando muito das pessoas. Muitas pessoas se afastaram de mim. E foi bom para eu poder enxergar que esse lugar de facção não leva a gente a lugar nenhum. Porque quando, que é o que é bem o exemplo que você deu, quando a gente foi para Marília lá, para Londrina, e comer pastel e eu não cheguei, vocês comem carne, comecei a militar lá, é o que as pessoas vieram para poder para pegar e comer o meu pastel. E é isso que vai trazer as pessoas pro vegetarianismo, pro veganismo, pra qualquer outra coisa. Não é apontando o dedo na cara do outro, porque isso afasta. Ninguém quer isso, né? Exato. Então, tanto com a religião, com forma de viver, com tudo, né? Com partido político, meu, a pessoa não perguntou, cuida da tua vida. Eu aprendi a fazer isso. Se a pessoa se interessar e me perguntar por que que você virou vegana, aí eu vou contar para ela. Mas eu não vou começar a dar uma palestra. Eu só respondo se ela continuar tendo interesse e aí vira uma conversa, não vira um sermão, né? Da mesma forma, a religião, se alguém pergunta para mim sobre, nossa, você está ouvindo louvor agora, né? Sei lá, você está diferente, você está indo na igreja agora? Eu vou falar com a pessoa, vou explicar. Mas se a pessoa não me falar nada e ainda ficar fazendo piadinha de crente, eu não vou falar nada com a pessoa, porque ela não está interessada. Eu vou mostrar pelas minhas atitudes que eu não vou fazer a mesma coisa que ela. Exatamente. Porque tem gente que não quer, não tá nem aberta, né, Tuji? A pessoa só quer infernizar. E a gente precisa Não, perceber isso, ter a sensibilidade pra gente não se desgastar. Porque senão a gente vai querer entrar ali num negócio, a pessoa não tá afim de ouvir. Ela tá afim de criticar. não. Então, antes eu ficava querendo brigar, eu ficava querendo argumentar,
sabe? Sobre qualquer assunto que eu achava, né, certo ou errado. Tá fazendo um barulho agora. Ai, desculpa, eu tô coçando, quer ver o ouvido? Tá parecendo que eu Tá entrei dando no uma mar. coceirinha. Tá sentindo uma coceirinha, tô coçando. Tá aqui, ó. É que eu não vi Desculpa. mexendo, eu achei que estava parada, por isso que eu achei estranho. É... Até perdi, cara. Peraí que eu vou tirar esse pano pra coçar. Coça. Porque assim, eu acho que é um desgaste muito grande, sabe? Tipo, e as pessoas que ficam falando sem a gente. Ficam falando sozinhas, sabe? São inconvenientes. Você também não se interessa, sabe? Que ela tá falando, tipo, impondo o jeito dela. As pessoas que são assim são inconvenientes. Eu não quero ser inconveniente. Então, percebe a importância da diversidade? Se eu vejo uma coisa que eu não concordo, eu não tenho que brigar com aquela pessoa. Eu só tenho que observar e falar assim: nossa, será que eu faço isso? Será que eu sou assim? Deixa eu me observar, porque eu não quero ser assim. Então, eu vou fazer diferente. Se eu faço, eu vou parar de fazer. Eu não vou brigar com a pessoa, não vou querer que dar lição de moral na pessoa. A gente, é o que a gente conversou já, né? Se uma coisa me incomoda no externo, a gente tem que ver o que está acontecendo, o que está incomodando no interno. E curar no interno não vai resolver eu ir só pro externo, entendeu? Então, ixi, esse assunto não tem Dá fim. pano pra manga. É polêmico esse assunto. Esse assunto é polêmico. Mas quem nunca, né? Quem nunca? Porque às vezes a gente faz isso com a melhor das intenções, né? Porque a gente está vivendo melhor e a gente quer que a outra pessoa se sinta bem e experimente pelo menos, né? O que a gente está vivendo. Seja uma Uhum. religião, seja um louvor, seja fazer um exercício, seja comer tal coisa ou deixar de comer tal coisa, entende? Mas com, por todos os extremos que eu já fui, né? Eu percebo que quanto menos eu faço isso, mais eu tenho chance de influenciar. Falam que o silêncio é divino, né? Ixi, eu sei. Porque é muito do que a gente vibra. É, é literalmente o que a gente vibra, não o que a gente fala. Né? Tem gente que fala tanta coisa linda, mas ela vibra totalmente ao contrário daquilo que ela fala. Então, e tem gente que às vezes a gente olha e fala, nossa, que pessoa, sei lá, fala tanto palavrão, tanta besteira, mas ela vibra naquela verdade dela e ela é íntegra com ela. Então, assim, é muito, muito mais do que a gente vibra, do que a gente fala, né? Do que a gente traz ali, que tá por trás das palavras. Não tem um É muito mais do monte de exemplo, gente né? que não fala palavrão, mas pensa, não muda nada, gente. Tá, é menos pior pensar e não falar? É menos pior, mas você tá vibrando da mesma forma, né? E aí a pessoa, e as pessoas que são falsas, que te trata bem, você vira as costas e tá falando mal de você. O que adianta você fingir que é bonzinho? Fingir que gosta de mim? Não adianta nada, né? É. Então, outra coisa que me ajuda muito, Carol, é, é saber que o que eu sou, mesmo quando ninguém tá olhando. O que eu sou quando tá só Deus vendo o que eu tô fazendo, o que eu tô pensando, o que eu tô falando comigo. É aí que a Então é verdade vem. isso. É isso que a gente tem que se preocupar, em cuidar da nossa vida. Ao invés. Porque é uma fuga, né?
eu querer debater com o outro porque ele não concorda comigo, porque ele não pensa ou não vive como eu tô fugindo de mim, de cuidar da minha vida. Eu tenho muita coisa para cuidar da minha vida. Eu não tenho tempo para cuidar da vida de outra pessoa. Quanto mais a gente cuida da nossa vida, Carol, não tem como a gente cuidar da vida de ninguém. É impressionante. É uma mágica que existe. Exatamente. A gente tem tanta coisa para azonhar dentro da gente, para curar dentro da gente, para ressignificar dentro da gente, para colocar consciência dentro da gente, que pelo amor, não sobra tempo da gente ficar. Eu fico assim, gente, como que o povo consegue tomar tanto conta da vida dos outros? Porque Esses tempos atrás, não, já faz mais de um ano. a vida dela tá uma porcaria, porque ela não quer olhar para ela. Então tem que ficar falando com os outros, brigando com os outros. Né? Tem muito tempo de sobra. Eu lembro daquele louvor. Toda live tem um louvor, né? Que sai no final. Não Pra tem ficar na semana. Não tem o louvor Eu e Deus? Canta um pouquinho. Ai, que vergonha. Vai, não vou solta o som. Que no final é só você e Deus e mais ninguém. É do Leandro Borges. Não sei se eu conheço. Eu acho que eu não conheço. Me marca lá nos stories de novo. Vou te marcar nos stories mais uma vez. É isso. No final das contas, é a gente e Deus. É disso que a gente tem que estar preocupado. É o que Deus quer de nós. É o que nós temos que fazer. Por que estamos aqui? E cumprir a nossa função, que é a vontade de Deus. Ponto. Isso já dá muito trabalho, gente. A gente não tem que ter tempo para cuidar da vida de ninguém. Exatamente. Porque daí a gente vai pro lugar certo, lapidar a gente, né? E manifestar o nosso Espírito Santo na Terra, que é a nossa função. Para isso. A gente tá aqui para isso. Se todo mundo conseguir fazer o máximo disso, que é cuidar da própria vida, pronto, tá resolvido. O céu vai descer na Terra. Mas vai falar assim, gente, aleluia, essas crianças aleluia, entenderam. Entenderam o que eu tô querendo dizer, né? É isso, é cuidar da gente. A gente pode falar, parar. Toma conta da sua vida. Toma conta da sua vida. Não, parece piada, mas é isso. É simples assim. É a única coisa que a gente pode fazer. Deus deu... Como é que é o negócio? Eu sou péssima para esses ditados. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. É isso. É verdade, né? Tem até esse ditado. Por isso que todo mundo só tem um corpo, uma vida. Porque não dá, já dá muito trabalho. Já é muito, a gente não consegue nem fazer isso. Né? Carol, vamos encerrar, você vai atender. Eu pensei em mudar o final assim, toma conta da sua vida, vai pra terapia. Isso! Perfeito! Ai, Carol, muito obrigada. Foi ótimo. Muito obrigada. Foi muito mais bom. Uma vez. Maravilhoso. Vamos ver qual vai ser os assuntos da semana que vem. Né? Foi ótimo, gente. A gente se vê semana que vem. Obrigada por estar aqui com a gente novamente, né? E essa troca linda, eu acho que agrega muito e faz a gente expandir juntas, né? Eu acho que essa é a missão. A gente expandir, a gente se olhar, a gente se perceber, se reconhecer, se conhecer também, né? É muito bom estar aqui com você e com vocês, gente. Agradeço muito. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.